Muito bom dia a todas as senhoras deputadas e os senhores deputados. Agradecer a presença do Sr. Ministro da Cultura, mais uma vez, na nossa comissão. A ordem do dia hoje divide-se em duas partes. A primeira, precisamente, uma audição ao Sr. Ministro da Cultura, a requerimento do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, sobre a Casa da Música. Quero, antes de passar a palavra, só dar as boas-vindas à Sra. Deputada Isabel Pires, que hoje regressa a uma casa que também que é sua e regressa à Comissão de Cultura também. E quero associar-me a todas as senhoras deputadas que hoje celebram o Dia Internacional da Mulher, desejando que este dia de luta se resulte em que as mulheres tenham mais espaço e mais protagonismo no cívico, político e empresarial. E nesta comissão estamos bem. É um sinal especial. Bem, nós temos então a audição com o Sr. Ministro da Cultura sobre a Casa da Música, depois temos já aqui recebido a administração. O grupo parlamentar requerente, volto a dizer, é o Bloco de Esquerda, tem por isso a iniciativa de iniciar esta audição. Cada grupo parlamentar tem 5 minutos para colocar as questões ao Sr. Ministro. O Sr. Ministro responde individualmente na primeira ronda também a cada grupo parlamentar com 5 minutos. Haverá uma segunda ronda, se as senhoras e os senhores deputados considerarem que é útil e indispensável para o esclarecimento deste assunto da Casa da Música. Assim sendo, dava a palavra ao grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, à Sra. Deputada Isabel Pires, para iniciar 5 minutos para iniciar esta sessão. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada pelas palavras sobre o meu regresso ao Parlamento. E começava desde já, Sr. Ministro, o requerimento que foi apresentado pelo Bloco de Esquerda já data de outubro de 2022. Como se recordará, naquela altura o Jornal Público dava nota de uma extensa reportagem relativamente a denúncias que foram publicadas no site chamado Fugas da Casa. Elas apontavam para uma alegada violação por parte da Fundação Casa da Música do Código de Contratação de Contratos Públicos e do Estatuto de Mecenato, ao, alegadamente, oferecer benefícios comerciais aos seus mecenas. E, na verdade, passaram-se quase 6 meses e parece que o assunto acabou por não ser muito mais falado, e por parte do Ministério da Cultura queremos nós que tem havido também muita pouca pronúncia relativamente a esta matéria, mas questões mais gerais sobre o funcionamento da Fundação Casa da Música. E a primeira questão que gostaríamos de colocar é no sentido de perceber se o Estado, se o Ministério, teve ou não conhecimento das situações que foram reportadas logo em 2021, ou se não teve, apenas quando a notícia do Público saiu em 2022. Isto leva-nos a uma subquestão dentro desta mesma, que tem a ver com, enfim, uma discussão mais alargada sobre o modelo fundacional, e sabemos que temos visões diferentes sobre este mesmo modelo. Parece-nos que ele tem aqui revelado alguns problemas de falta de transparência, alguma forma de canibalização também do próprio dinheiro público, porque sabemos que, no caso da Casa da Música, é uma grande fatia de financiamento público, e, portanto, perguntar-lhe também sobre esta reflexão mais profunda sobre o modelo fundacional, se tem algo mais a adiantar. Mais recentemente, aqui numa audição regimental, o Sr. Ministro dava nota, que já tinha sido pública, da criação de um grupo de reflexão sobre o funcionamento, ou nas suas palavras, sobre o modelo de governança da Fundação da Casa da Música. Sobre isso gostaríamos de perguntar se haverá de facto um relatório, dizia-se que seria em março, portanto este mês, deste grupo de reflexão, e gostávamos de perceber qual é que será efetivamente a força, a legitimidade deste relatório a nível de conclusões ou de alteração de práticas para futuro. Considerando que na composição deste mesmo grupo está apenas, que se tenha conhecimento, uma pessoa ligada à música, neste caso, que foi indicada efetivamente pelo Ministério da Cultura, e que os restantes, aquilo que se sabe, serão os restantes membros serão atuais ou anteriores membros ligados à própria Fundação, aqui perceber se as conclusões que saíram
saírem deste grupo, se o Ministério vai acolhê-las enquanto um todo, se houver diferenças nestas conclusões entre a pessoa ligada à música indicada pelo Ministério e as restantes, como é que vai aqui posicionar-se relativamente a possíveis diferenças de opinião sobre as conclusões deste grupo de reflexão. Depois, relativamente ainda às alegadas práticas denunciadas em outubro, a Fundação Casa da Música, desde então, terá alterado muitos dos procedimentos que foram relatados. E isto pode ser entendido de várias formas, mas gostávamos de perceber se o Sr. Ministro não considera preocupante que elas possam ter efetivamente ocorrido. Sabe-se também que o Tribunal de Contas estará a trabalhar no inquérito às mesmas e gostaríamos já agora de perceber se o Ministério tem alguma informação sobre quando é que, se já sabe alguma data de conclusão deste mesmo inquérito, se o Ministério tem esta informação e quando é que podemos esperar as conclusões do mesmo e já agora perguntar também se por parte do próprio Ministério se foi equacionado ou se foi aberto algum processo interno de averiguação das denúncias que foram feitas. Por fim, mais no início do seu mandato, o Sr. Ministro deixou em algumas entrevistas a porta aberta para uma intenção, ou possível intenção, de rever a lei do mecenato. A verdade é que até agora esta intenção não teve propriamente nenhuma consequência prática e, portanto, gostávamos de perceber, porque está intimamente ligada à questão da Casa da Música, que ideias e que reflexão é que, de facto, o Ministério tem relativamente à lei do mecenato, ao seu funcionamento, a possíveis melhorias e alterações que sejam necessárias a esta lei. E, igualmente, deu a entender em algumas entrevistas que o Estado deveria ter um papel mais interveniente, mais ativo, nomeadamente em casos como o da Casa da Música, em que efetivamente há aqui um peso muito forte, e bem, por parte do Estado no financiamento deste trabalho importante cultural que a Casa da Música faz, mas gostávamos de perceber se este papel mais interveniente, como é que o Ministério visiona esse papel mais interveniente nestas estruturas. E, para terminar, sabemos que também o Sr. Ministro sabe que tem havido, ao longo dos últimos anos em especial, alguma fricção e lutas por parte dos trabalhadores também importantes, que muitas vezes têm vindo a chamar a atenção às formas de funcionamento da própria Casa da Música. Sabemos que essas lutas têm sido importantes não só para chamar a atenção para esse funcionamento, mas também para a forma como os trabalhadores são aqui tratados. Temos vindo a acompanhar, sabemos que o Ministério também tem tido a preocupação de acompanhar estas matérias, mas uma das questões que nos tem chegado também é que, e se nós avaliarmos as contas que têm sido apresentadas, o financiamento privado tem estado, na verdade, a descer desde 2013 e gostaríamos de deixar uma última questão sobre isto. Se este financiamento privado continuar a baixar, como tem sido a tendência, como disse, desde 2013, como é que, de facto, o Ministério vê este modelo de financiamento, não estando aparentemente previsto um aumento de financiamento por parte do Estado e, portanto, nós percebemos, especialmente para a região, mas também para o país, que não podemos perder, de facto, a qualidade daquilo que se faz na Casa da Música, o papel que tem na cultura, mas também na própria região e, portanto, como é que olha também para estas tendências do ponto de vista de financiamento privado e como é que pretende intervir para o futuro. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Pires. Tem a palavra o Sr. Ministro da Cultura, Pedro Adão Silva, para também durante 5 minutos tentar responder às questões que foram colocadas pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. O Sr. Ministro tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Aproveito para cumprimentar aqui neste nosso primeiro encontro e vou procurar responder a todas as questões que me colocou, sem prejuízo de alguma delas, eventualmente ter de regressar em próximas respostas. Bom, a primeira coisa que eu queria, aliás, enfatizar prende-se com aquilo que a Sra. Deputada disse agora no final da sua intervenção, a qualidade da Casa da Música e a sua singularidade. A Casa da Música é uma instituição única no país, mas provavelmente nem só no país. Em primeiro lugar, porque é um espaço dedicado exclusivamente à música, é a casa de todas as músicas, como é o slogan da própria Casa da Música.
surge num contexto muito particular que lhe dá outra especificidade, que foi o contexto de Porto Capital da Cultura em 2001, e daí também a ligação à região e à região norte em particular, e finalmente o terceiro aspecto singular, que nasce de uma parceria entre o Estado, os fundadores públicos, o Ministério da Cultura, através do Ministério da Cultura, mas também a Câmara Municipal do Porto, a Câmara Municipal de Matosinhos, a Área Metropolitana do Porto e os fundadores privados. É essa relação singular entre público e privado que também confere à Casa da Música particular autonomia e flexibilidade. É também uma instituição que atinge a maioridade, aliás, daqui a um mês, cerca de um mês, e foi nesse contexto também da maioridade que eu tenho prestado particular atenção e particular cuidado ao que se passa na Casa da Música e que me envolvi para que se aproveitasse este momento em que a Casa da Música atinge a sua maioridade e em que estamos a meio de um mandato do Conselho de Administração para que se promovesse uma reflexão fundada em duas dimensões. Aquilo que é a missão da Casa da Música, porque certamente em 2023 há aspectos da missão que não serão exatamente os mesmos que foram definidos a quando da fundação da Casa da Música, portanto acho que as instituições, por definição, devem ter momentos de reflexão sobre aquilo que é a sua missão estratégica e também sobre o modelo de governação, porque também passado estes anos, julgo que é preciso perceber o que é que faz mais sentido, o que é mais eficaz, o que é mais eficiente, porque a Casa da Música, na prática e de facto, já adotou soluções distintas ao longo destes anos. Já teve um diretor-geral, já teve um administrador delegado, que é a solução que tem hoje, e portanto eu acho que é uma reflexão a fazer, como há uma reflexão a fazer sobre o modelo de escolha das direções artísticas. São aspectos que eu acho saudáveis, salutares, que as organizações façam, e nesse sentido foi constituído um grupo de reflexão, onde está, por um lado, um dos administradores indicados pelo Ministério da Cultura e depois alguém que foi indicado pelo Ministério da Cultura para esta função, e não escondo que defini um perfil na escolha, e eu acho que isso tem um significado, quis ter alguém da música, alguém da região e alguém com uma visão bastante eclética da música, e daí ter escolhido Mário Barreiros, que muitos conhecerão, não só enquanto professor, mas também como músico, com exatamente um perfil muito eclético. Há naturalmente aspectos relevantes na reflexão a fazer sobre a Casa da Música. Eu não posso deixar de dizer que estou aqui para me pronunciar sobre umas publicações num site anónimo chamado Fugas da Casa, sobre matéria que é o Tribunal de Contas que está a averiguar e que, aliás, desconhecemos ainda o contraditório da próxima Casa da Música e, portanto, tenho muita dificuldade em pronunciar-me e não posso dizer que sinto, aliás, um desconforto que haja uma comissão parlamentar que com base num site anónimo, acho que deve chamar as pessoas a ouvir e a pronunciar-se e que faça, aliás, considerações sobre matérias sobre as quais não tem informação suficiente para fazer considerações, mas cada um escolhe os seus métodos. Mas em relação à questão essencial, eu devo dizer que não podemos ignorar, como é óbvio, que a Casa da Música tem uma história recente, uma história, primeiro, de um corte brutal naquilo que é a subvenção pública no contexto da Troika. De um dia para o outro, a Casa da Música deixou de receber 10 milhões de euros para passar a receber 7 milhões de euros. Isso afetou o funcionamento da Casa da Música na última década. Entretanto, foi recuperado aquilo que era a participação do Estado e o Ministério da Cultura voltou a transferir 10 milhões de euros para a Casa da Música, ao mesmo tempo que há também um recuo daquilo que é o fundraising e o apoio à programação nos últimos anos. Em 2019, antes da pandemia, portanto eu sublinho também o impacto da pandemia da Casa da Música, nós não podemos ignorar o contexto atual da Casa da Música, esquecendo, por um lado, o corte da transferência do Estado e depois a pandemia, numa instituição com esta particularidade.
Antes da pandemia, entre fundraising e apoio à programação, a Casa da Música tinha uma receita de 2.100.000 euros. Agora, no ano passado, teve 1.300.000. Portanto, há manifestamente aqui um recuo dos privados. A resposta que eu, e termino, a resposta que eu dou a esta questão é: nós não temos de diminuir a presença dos privados. Temos é de criar condições para que os privados participem mais. E numa instituição como a Casa da Música, eu diria que é essa a principal responsabilidade, é preservar esta relação entre o público e o privado e criar um contexto para que os privados possam participar mais na Casa da Música e não que participem a menos. Eu julgo que nisso divergimos. Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos continuar esta audição, agora com o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Madureira. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. Sr. Ministro, em outubro do ano passado, uma denúncia anónima colocada online acusou a Fundação Casa da Música de alegadamente violar o Estatuto do Mecenato e o Código de Contratos Públicos. As alegadas ilegalidades cometidas entre 2009 e 2021 terão provocado à Fundação Casa da Música uma perda de proveitos financeiros no montante de muitos milhares de euros por ano. A denúncia acusa a Fundação de incumprimento de legislação em pelo menos 2 domínios. O Estatuto do Mecenato, que proíbe os benefícios comerciais e os publicitários em troca de apoio mecenático. A Casa da Música é acusada de beneficiar determinados mecenas em detrimento de outros, com aumento de publicidade e visibilidade, e o Código dos Contratos Públicos, que obriga as instituições com financiamento estatal, maioritariamente, a procedimentos transparentes na contratação de serviços a partir de 5.000 euros. Uma acusação que é rejeitada pelo Conselho de Administração da Casa da Música, conforme aqui foi recentemente reafirmado e explicado pelo Conselho de Administração da Casa da Música. Na altura, quando surgiram estas acusações, o Sr. Ministro optou por não se pronunciar, por estar a decorrer o processo de fiscalização encetado pelo Tribunal de Contas. No entanto, um mês depois desta polémica ter vindo do público, o Sr. Ministro, durante uma audição aqui no Parlamento, em novembro passado, fez saber que pretendia avançar com uma reflexão em torno da Casa da Música, uma reflexão sobre o modelo de governação e ainda sobre aquilo que é a missão estratégica da Casa da Música. Sr. Ministro, são várias as fundações tuteladas pelo Ministério da Cultura. Considera que é adequado e o tempo certo para promover uma reflexão estratégica sobre o modelo de gestão das diferentes e diversas fundações, ou apenas irá reagir pontualmente? Ou seja, caso não tivesse havido esta denúncia, o Sr. Ministro não teria de forma alguma sentido a necessidade de proceder a uma revisão do modelo de governação, missão e estratégia da Casa da Música? Segundo o Porto Canal, a 11 de novembro de 2022, o Sr. Ministro mostrou-se defensor de uma administração inteiramente não executiva, defendendo que a aliança entre o Estado e os privados é vantajosa, mas deve sofrer alterações. Sr. Ministro, poderá elucidar-nos sobre o sentido e o alcance destas suas afirmações, o que significa uma administração inteiramente não executiva? E se uma administração, no seu todo, não tem funções executivas, então para que serve uma administração nas fundações? E agora, voltando à Casa da Música, convém fazer um pequeno preâmbulo. A Fundação Casa da Música é, na sua gênese, um grande projeto de parceria entre o Estado português, o município do Porto e entidades privadas. O Conselho de Fundadores é o órgão de topo de estrutura desta Fundação Casa da Música. Dele fazem parte as entidades privadas que assumiram o estatuto de membro fundador, quer tenham feito parte do núcleo inicial reunido para a criação da Fundação em 2006 ou aderido mais tarde. O Conselho de Fundadores é o órgão de topo desta estrutura da Fundação Casa da Música. Dele fazem parte as entidades privadas que assumiram este estatuto. Compete ao Conselho de Fundadores acompanhar e aprovar esta estratégia de concretização da missão de serviço público e esta fundação tem o Conselho de Fundadores,
que é indicado pelo Estado português. 2 vice-presidentes são eleitos pelos fundadores em mandatos de 3 anos. Em novembro, o Sr. Ministro assumiu, e cito, o meu compromisso em envolver-me nesta reflexão estratégica sobre a Casa da Música. Acrescentou na altura que essa reflexão irá iniciar-se no contexto do Conselho de Fundadores, indicando o músico Mário Barreiros em representação do Ministério da Cultura para integrar a comissão criada para representar o modelo e a missão da Casa da Música. Senhor Ministro, o seu envolvimento resume-se à nomeação do músico Mário Barreiros, ou considera tomar mais alguma iniciativa relativamente a esta situação? Ou aguarda a suposta reflexão da comissão incumbida desse assunto para implementar as medidas pensadas e sugeridas por esse grupo? Acerca do mecenato, o Sr. Ministro referiu, e cito, o mecenato é uma forma de ajudar os recursos privados a investirem no setor da cultura. A par do papel que a administração central e as autarquias têm na cultura, é necessário juntar privados. Referiu também a intenção de avançar a preparação de um novo estatuto do mecenato, que não se limita a discutir benefícios fiscais. Já aqui foi levantada esta questão da temática do estatuto do mecenato. Por isso, Sr. Ministro, perguntamos que alterações que prevê introduzir no novo estatuto do mecenato entre o Ministério, ou seja, pretende que haja uma maior interligação entre o Ministério da Cultura e a iniciativa privada a fim de captar mais recursos para o setor cultural. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Madureira. Para responder, também durante 5 minutos, tem a palavra o Sr. Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva. Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Madureira. Olha, a primeira coisa que lhe queria dar conta é que a reflexão, o meu empenho na Casa da Música é bem anterior a estas notícias que saíram nos jornais. Portanto, não há nenhuma nexo de causalidade entre notícias e reflexão. Eu, poucas semanas, um mês talvez, agora não consigo precisar, após ter tomado posse, tive uma primeira reunião no Porto, na Casa da Música, com o Presidente do Conselho de Fundadores e com a administração, onde conversámos longamente sobre várias das matérias, que são também aquelas matérias que estão agora a ser alvo de uma reflexão no grupo de trabalho. Ao longo deste mandato tenho por várias vezes reunido e conversado, quer com o professor Valente Oliveira, quer com o Dr. Rui Amorim Sousa, naturalmente com os administradores indicados pelo Estado português e também naturalmente agora com o Mário Barreiros, que faz parte do grupo de reflexão. Portanto, eu tenho dedicado particular atenção e tenho muito interesse e muito empenho, porque acho que a Casa da Música é mesmo uma instituição única que deve ser preservada, protegida e, naturalmente, porque 18 anos é sempre um marco significativo, também alvo de transformações. E é também nesse contexto que eu não posso deixar de ficar preocupado, já o disse há pouco, que falemos e nos pronunciemos sobre denúncias anónimas num site anónimo como sendo matéria que deve alimentar uma discussão política sobre o que quer que seja. Comigo não contem mesmo para esses exercícios. Acho que é bom que alguém preserve o bom funcionamento institucional e o respeito por aquilo que são as responsabilidades e as funções das várias instituições e, portanto, naturalmente, há denúncias anónimas, nós podemos especular e ter muitas opiniões sobre as denúncias anónimas em sites anónimos, e portanto, é um anonimato que se reproduz, mas acho que devemos ter muita prudência na forma como nos pronunciamos e esperar e aguardar pelo momento em que o Tribunal de Contas se pronunciar. E isso também deve dizer que eu levo a sério os exercícios de planeamento e de reflexão e, portanto, não sou capaz de falar de um grupo de trabalho que é formado por pessoas particularmente qualificadas e particularmente conhecedoras e dizer suposta reflexão. O que é leva a dizer que é uma suposta reflexão? Está mesmo a ocorrer uma reflexão desse grupo de trabalho. E, portanto, eu acho que se nós temos... acho que nós não podemos criar um hábito e uma prática no país de destruir ativos e destruir capital.
Temos é, pelo contrário, saber o que é que precisamos de fazer para proteger os ativos e garantir que eles são estáveis e que se consolidam. Portanto, quando se promove uma reflexão a partir de uma própria organização, a partir de um conselho de fundadores que junta fundadores privados, fundadores públicos, não devemos, à partida, desvalorizar e achar que essa reflexão é uma suposta reflexão. Quanto àquilo que me atribui, umas declarações, sinceramente não percebi bem o sentido das declarações dessa notícia. Eu, pelo contrário, o que tenho levantado é questões. Acho que o que cabe a um ministro que respeita a autonomia e que não só respeita, como acha que é muito interessante a experiência da autonomia de uma fundação desta natureza, o que o ministro tem é de colocar questões que acha que precisam de ter uma reflexão e depois uma resposta. Haverá certamente um momento da decisão. E o que eu perguntei várias vezes, não sei, quer dizer, é sobre o modelo de governação. O modelo de governação neste momento tem 6 administradores mais 7, em que 6 são não executivos e depois há um administrador delegado. Isto é uma solução diferente de outros organismos. Portanto, eu acho que há uma reflexão a fazer sobre isso. Não tenho uma posição fechada sobre essa questão. Quanto à reflexão, ser uma reflexão em torno da... Não, a reflexão é sobre a Casa da Música, é específica sobre a Casa da Música. A Casa da Música é uma das fundações no âmbito da cultura, mas que é diferente das outras, não é? Desde logo pela presença dos privados. É diferente da Fundação CCB, muito diferente, onde o Estado escolhe os administradores. E, portanto, esta reflexão é focada na Casa da Música, é feita por pessoas com conhecimento da Casa da Música e tem estas matérias. Quanto à questão da revisão do mecenato, eu também já por várias vezes, por um lado, disse qual é o sentido. Nós temos de criar condições para termos mais privados na cultura. Nós temos poucos privados na cultura e acho que um momento em que o orçamento da cultura aumenta, o Ministro da Cultura tem particular autoridade para apelar a que os privados se juntem no esforço da política cultural, e isso acontecerá este ano no contexto da reforma e da transformação que estamos a fazer da Direção-Geral do Património. Já dei conta disso várias vezes. De novo, é um trabalho, as reformas para serem consequentes precisam de estudo, de reflexão, de planeamento e de vários momentos de transformação, e isso ocorrerá. E teremos certamente muitas oportunidades de falar sobre quer as alterações da lei do mecenato, quer a reforma na qual estamos a trabalhar da DGPC. Muito obrigado, Sr. Ministro. Prosseguindo, vamos ouvir agora o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Maria João Castro, também durante 5 minutos. Sr. Presidente, portanto, cumprimento o Sr. Ministro e as senhoras e os senhores deputados. Muito do que ouvimos até agora dá razão às nossas dúvidas e às nossas críticas sobre este requerimento. De facto, há perguntas tanto baseadas em sites e blogs anónimos, em denúncias anónimas, que levaram a um inquérito por parte do Tribunal de Contas, sobre o qual nós ainda não temos nenhum resultado. Portanto, não há aqui matéria de facto, é tudo, digamos, alegado. E o PS não alinha nesta forma de fazer política. Mas vamos falar sobre a Casa da Música, porque a sua tanta importância, como foi dito aqui, é incontornável. Equipamento cultural nacional, totalmente dedicado às músicas, com projeção internacional e com uma forte inserção na região. A Casa da Música chegou aos 18 anos, passou, como disse, por contextos bem difíceis. Lembremos a Troika, em que o governo de Passos Coelho cortou em 3 milhões a dotação do Estado, entretanto reposta pelo PS, e, claro, a pandemia, que afetou profundamente o setor da cultura. A consciência de que existem problemas e que é necessário responder a eles com muito mais eficácia levou, por exemplo, a que voltasse a existir a figura da administradora, da administradora delegada. Mas também há uma noção da instituição, acompanhada pelo próprio Ministério, de que é preciso pensar-se novamente a ela própria. E isto é extremamente salutar por parte de uma instituição cultural.
E para isso foi criado, como foi dito aqui, um grupo de reflexão em que o Governo nomeia como seu representante o músico Mário Barreiros. Quanto a nós, parece-nos muito importante olhar para o modelo fundacional, que, como foi dito aqui, se baseia numa, parceria que nos parece extremamente positiva entre Estado, privado privados e o poder, autárquico, mas há aqui algumas questões. O Governo reforçou a dotação da Casa da Música em 10 milhões de euros por ano, mas quando olhamos para os últimos relatórios, e nomeadamente para o último relatório de contas da Casa da Música, vemos que os privados diminuíram a sua, participação. A dotação do Estado corresponde a quase 79% do orçamento total e os privados não chegam a 10%. Aliás, o último relatório e parecer do Conselho Fiscal da Casa da Música alerta exatamente para esta dificuldade em angariar apoio dos privados. Já respondeu aqui, tanto que considera que esta é uma questão central, nós precisamos de mais privados, e a pergunta que eu lhe tinha para fazer sobre a revisão da lei do mecenato, podendo, ajudar, o Sr. Ministro também já deu aqui uma resposta. Mas, no fundo, é este o enfoque. Quanto à missão artística da Casa da Música, no decreto-lei que a funda, fala-se de uma casa de todas as músicas aberta a diferentes públicos. Como sabe, tem havido algumas críticas sobre um excessivo enfoque na música dita, erudita. Aliás, basta olhar para os grupos residentes de excelente qualidade para se perceber que as outras músicas muitas vezes estão relegadas para um plano secundário. Quando o presidente da administração da Casa da Música esteve aqui, ele de alguma forma rebateu estes números com o número de espetáculos feitos. Mas eu penso que a crítica é mais ao nível da pesquisa e da criação artística próprias, onde o investimento feito nas outras músicas não chega aos 10%. Tendo em conta a escolha que o Ministério fez do, compositor e músico Mário Barreiros, muito ligado, ao jazz, que também tem, sido, produtor de muitos grupos de jazz, rock, pop, não há aqui também uma, intenção de, contribuir para este enriquecimento das outras músicas. Por último, as direções artísticas são uma chave para a construção de um projeto artístico. Não acha que seria, de facto, importante que os mandatos para este cargo tivessem um limite no tempo, de modo a haver um constante questionamento crítico, artístico e olhares vindos de fora, renovados? Havia mais perguntas a serem colocadas, eu só queria deixar um toque pessoal. Como, deputada eleita pelo Porto, que vive, no Porto, o sucesso da Casa da Música é o sucesso de uma cultura descentralizada e, portanto, também ela mais democrática. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra para responder, também durante 5 minutos, o Sr. Ministro da Cultura. Tem a palavra, Sr. Ministro. Muito obrigado, Sra. Deputada. Não é preciso ser do Porto ou viver no Porto para ter particular entusiasmo com a Casa da Música e com aquilo que tem sido a Casa da Música desde a sua fundação. Exatamente a casa de todas as músicas. Acho que todos nos recordamos de momentos verdadeiramente entusiasmantes daquilo que foi, ao longo dos anos, a atividade da Casa da Música e continua a ser. Quer dizer, uma coisa que o Ministro da Cultura deve fazer é preservar as políticas culturais daquilo que é o seu gosto pessoal. Mas há uma coisa que eu não posso deixar de dizer, tenho muita dificuldade em compreender a dicotomia entre música erudita e música não erudita. Não sei o que é a música erudita e o que é a música não erudita. Três outras questões que queria aqui dar conta.
A primeira sobre a direção artística. Eu levo mesmo a sério a autonomia e as decisões autónomas das instituições e julgo que no momento em que há um grupo de reflexão a trabalhar sobre estas matérias, deve ser o grupo de reflexão que deve decidir, mas não posso deixar de dizer que eu, enquanto ministro, que tinha a prerrogativa de escolher 4 diretores artísticos dos teatros nacionais, dos 2 teatros de drama, do Teatro de Ópera e ainda da Companhia Nacional de Bailado, abdiquei de o fazer, porque julgo que as escolhas para diretores artísticos devem ser escolhas feitas de forma aberta e concursal, e por isso, neste momento, aliás, enquanto falamos, está a decorrer o período de candidatura para diretor artístico do Teatro de São Carlos, termina no final do mês o período de entrega das candidaturas. É um júri no qual o Ministro da Cultura não participa e outra das alterações que ocorreu nas direções artísticas foi a introdução de limitação de mandatos para os diretores artísticos. Naturalmente que os diretores artísticos que estão em exercício não estão inibidos de se candidatar, portanto é uma limitação de mandatos que conta para a frente. E, portanto, quanto à direção artística, devo dar conta disto. Quanto ao funcionamento da Casa da Música, há uma coisa que eu também acho fundamental. Nós podemos pensar em vários motivos para termos menos privados na Casa da Música, mas certamente a forma como pública e politicamente a Casa da Música é tratada não ajuda a que os privados se juntem. E nisso não posso deixar de dizer, porque também é algo que aconteceu nos últimos meses, que todos os indicadores, todos os sinais que me chegam, e aqui há vários deputados do Porto e certamente poderão dar conta disso, é de uma importante transformação desde a entrada em função da nova administradora delegada, em que, de facto, o ambiente na Casa da Música, do ponto de vista da relação com os trabalhadores, com as pessoas que trabalham efetivamente na Casa da Música, melhorou. E eu acho que isso é um passo importante e que deve ser reconhecido. E que não é, e que já teve, aliás, repercussões materiais e práticas. A revisão salarial da Casa da Música para 23 é muito interessante. O salário mínimo na Casa da Música, em 23, subiu para 800 euros. Houve uma opção de fazer os aumentos salariais diferenciados consoante a banda salarial. Portanto, nos salários até 1.000 euros, os aumentos são de 8%, sendo que nos salários mínimos, que estavam naturalmente também abaixo dos 800 euros, há aumentos que vão até perto de 14%. 13,5%, na verdade, e, portanto, há um crescimento muito significativo do salário mínimo, há um crescimento dos salários mais baixos, inferiores a 800 euros, os salários entre 1.000 e 2.000 euros, que na verdade é a moda, é onde está o grosso dos salários na Casa da Música, sobem 5%, os salários entre 2.000 e 3.000, que sobem 3%, e os superiores a 3.000 não têm aumentos. E, portanto, acho que isto dá um sinal também, e o Presidente do Conselho de Administração, quando esteve aqui, falou da Casa das Pessoas, não é? A Casa da Música são um conjunto de pessoas que trabalham efetivamente na Casa da Música. Naturalmente os músicos da Orquestra Sinfónica, mas também todos os outros trabalhadores que são essenciais ao funcionamento de uma instituição cultural e, de facto, houve aqui uma valorização salarial que eu acho que é parte da solução. Agora, há desafios importantes, um deles é recuperar os públicos naturalmente se perderam com a pandemia, recuperar a presença dos privados, desejavelmente para níveis superiores àqueles que tínhamos antes da pandemia, e estou convencido que as reflexões internas, estruturadas, envolvendo pessoas de fora, pessoas que têm experiências anteriores noutros momentos na Casa da Música, são muito importantes para que possamos, naturalmente, há pouco também me perguntavam sobre o momento da apresentação, há um Conselho de Fundadores agendado, aliás, para o último dia do mês de março, onde o grupo de reflexão terá de apresentar, dar conta daquilo que têm sido os seus trabalhos. O grupo de reflexão tem tido muitas reuniões, tem trabalhado bastante e, portanto, dará um primeiro momento de dar conta do seu trabalho, mas aquilo que ficou acordado é que a ideia é que os resultados sejam para produzir efeito com
no próximo mandato do Conselho de Administração. Este Conselho de Administração termina o seu mandato no final de 23. Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos dar a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Tem a palavra também durante 5 minutos o Sr. Deputado João Galvez. Muito obrigado, Sr. Presidente. Excelentíssimo Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro. Uma nota inicial, apenas para, sendo hoje o Dia da Mulher, homenagear as senhoras deputadas e assessoras que estão presentemente nesta sala. Tendo já algumas das questões sido colocadas anteriormente, pela sua importância e por são também questões importantes para o Chega, não posso deixar de as colocar e penso que são comuns a toda a oposição. Voltando, portanto, passando ao assunto, o Sr. Ministro conhece certamente a atual conjuntura que o país e os portugueses vivem hoje em dia. Ainda que não o tenha demonstrado, e tendo em conta o programa de apoio sustentado às artes, que já aqui discutimos, Vossa Excelência, como Ministro da Cultura, deve estar a par da realidade a que estão sujeitos os profissionais do setor da cultura e das artes, programa alvo de bastantes críticas. Em outubro passado, vieram ao público questões deveras preocupantes sobre a Casa da Música e que podem demonstrar benefícios imorais e ilegais e incompreensíveis. Denúncias anónimas, é certo, mas que facilmente, algumas delas pelo menos, poderiam ser verificáveis. Denúncias realizadas e já a decorrerem no Tribunal de Contas, com o próprio caso a ser investigado pelo Ministério Público, sobre várias ilegalidades que alegadamente, e repito, alegadamente, foram cometidas entre 2009 e 2021 e que serão de uma gravidade tremenda. A serem verdade, obviamente. A serem provadas para além da imoralidade e injustiça que representam para os mal remunerados trabalhadores da Casa da Música, colocam mesmo em causa quer o estatuto e sustentabilidade da própria Fundação da Casa da Música, quer o regime de mecenato que tão importante é para a cultura. Assim, e não querendo logicamente substituir-me à investigação em causa, mas tendo em conta o estatuto da Fundação da Casa da Música, que ofere 10 milhões por ano do Estado português, é imperativo esclarecer esta situação. Após já aqui termos tido em audiência o Conselho de Administração da Casa da Música, temos hoje aqui o Sr. Ministro da Cultura, responsável ao máximo da tutela e a quem pergunto muito diretamente. Julga Vossa Excelência que estas inúmeras situações podem constituir uma violação do Estatuto de Mecenato, bem como do Código dos Contratos Públicos? Sendo que o Conselho de Administração da Casa da Música afirmou que as acusações feitas, e cito, evidenciam erros técnicos de análise, incorreto enquadramento jurídico e desconhecimento de fatos relevantes da atividade da Casa da Música, acha o Sr. Ministro transparente cerca de 10 a 14 mil euros gastos em arranjos florais para um único concerto contratados à Casa Florida sem terem sido publicados no portal base? Por coincidência ou não, essa empresa pertence a Vanessa Garcia Guilhardó, casada com Fernando da Cunha Guedes, presidente da Sograp Vinhos e mecenas da Casa da Música. Será mesmo coincidência? Sr. Ministro da Cultura, estamos ou não perante o incumprimento da legislação? Sabendo que o Estatuto do Mecenato proíbe os benefícios comerciais e publicitários em troca de apoio mecenático, tal como o próprio Código dos Contratos Públicos, pois obriga as instituições com financiamento estatal maioritário a procedimentos transparentes na contratação de serviços a partir de 5 mil euros. O que pode partilhar connosco sobre este facto? Era o Sr. Ministro conhecedor deste assunto? Não observa qualquer tipo de ilegalidade ou de imoralidade? Ainda sobre as denúncias, conhecemos o caso do alojamento de artistas. Segundo o Estatuto do Mecenato, estão proibidas contrapartidas obrigatórias, por exemplo, comerciais, aos mecenas. Isto significa que a Casa da Música não pode beneficiar comercialmente as empresas que façam donativos ou declarem apoio mecenático. Contudo, em relação à SONAI, os negócios com a Fundação da Casa da Música não têm diminuído, apesar da diminuição dos valores doados, sendo que a Casa da Música gasta cerca de 100 mil euros anuais em alojamento em hotéis do grupo, sem nunca ter sido realizado um concurso público. Concurso público obrigatório pela lei a partir dos 75 mil euros.
Podemos ainda falar sobre os contratos com a Dericheburg, empresa de limpeza, a Strong Sharon, empresa de segurança, ou a Manvia, empresa de manutenção. Contratos que ultrapassam 75 mil euros, mas nunca foram sujeitos a concursos públicos. Estamos novamente face a uma alegada violação da lei da contratação pública, com a agravante das 3 empresas doarem 15 mil euros anuais e terem estatuto de empresas amigas da Fundação da Casa da Música. Sr. Ministro, toda esta falta de transparência, todas estas supostas violações da legislação da contratação pública e mesmo do Estatuto do Mecenato prejudicam brutalmente todo o setor, deixando no ar uma péssima imagem sobre este Estatuto, que, reitero, é de enorme importância. Porém, toda esta opacidade pode mesmo levar à fuga do mecenato da própria Casa da Música e prejudicar muitas das outras entidades. Apenas um breve reparo a uma afirmação sua. Se o Sr. Ministro não compreende o que um deputado ou deputada quer significar com música erudita, diria que é ou falta de boa vontade ou falta de resposta. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Ministro da Cultura vai usar agora da palavra, também durante 5 minutos, para tentar responder às questões que lhe foram colocadas. Sr. Ministro Pedro Adão e Silva tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, muito obrigado. A dificuldade de categorizar música erudita e música não erudita é porque eu não sei onde é que está a fronteira. Eu não sei se um álbum do Miles Davis ou John Coltrane é música erudita ou não erudita. E, portanto, tenho muita dificuldade com as fronteiras musicais e fronteiras não só na música. É só isso, porque normalmente a categoria música erudita é utilizada para a música clássica e há muitos outros géneros musicais que requerem particular erudição, nomeadamente na técnica. E, portanto, é só isso, e não era em relação à senhora deputada que eu estava a dizer isso. Em geral, a categorização música erudita e música não erudita é uma categorização particularmente pouco operativa. É só isso. E essa pouca, o facto de ser pouco operativo levanta questões para a política cultural. Bom, e desde logo, no contexto da Casa da Música, uma das singularidades e que gera entusiasmo em relação à Casa da Música foi precisamente se ter concebido uma casa onde, eu não me esqueço que o concerto de abertura da Casa da Música foi o Lou Reed. E, portanto, não me esqueço disso, nem me esqueço da experiência clubbing ou dos cruzamentos entre a música eletrónica e o jazz que aconteceu. Lembro de um concerto com a Big Band do Matthew Herbert. É música erudita? É música não erudita? Não sei, mas acho a discussão relevante e nada menor. Quanto ao Sr. Deputado, bom, eu quer dizer, peço imensa desculpa, mas por alguma razão eu estou aqui sentado e o Sr. Deputado aí, porque eu não vou falar de arranjos florais e sobre matérias que desconheço e, repito, causa-me, aliás, alguma impressão a facilidade com que se dá saltos e considerações a partir de denúncias anónimas, em sites anónimos, com casos particulares que desconhecemos os contornos. Portanto, haverá um momento em que teremos, por um lado, a Casa da Música, o Sr. Deputado já disse, que o Sr. Presidente do Conselho de Administração da Casa da Música esteve aqui e tive a oportunidade de dar conta e esclarecer que a Casa da Música refuta essas acusações, já respondeu ao Tribunal de Contas, a matéria agora está do lado do Tribunal de Contas, haverá certamente um momento em que nos podemos pronunciar em torno de factos e não em torno de uma visão parcelar do tema. Agora, há 2 ou 3 coisas que também são mais ou menos claras e factuais. Há obrigações que decorrem da contratação pública, às quais a Casa da Música está obrigada, coisa que, aliás, tem acontecido, e o Estatuto do Mecenato distingue-se dos patrocínios, mas há uma fronteira que eu acho que nós não devemos ultrapassar. Eu não vejo por que motivo um mecenas ou um fundador da Casa da Música deva estar inibido de participar nos procedimentos concursais da Casa da Música. Porque se nós estamos empenhados em ter mais privados a participar na cultura, não podemos inibir os privados que participam como fundadores ou como mecenas, depois, naquilo que é a sua atividade, participarem nos concursos. Coisa diferente é
como bem sabe, muitos dos administradores não executivos da Casa da Música são eles próprios empresários. O Dr. Rui Amorim e Sousa é empresário. Coisa diferente, é uma empresa do Dr. Rui Amorim e Sousa concorrer a um concurso da Casa da Música. Aí sim. Agora, um fundador ou um mecenas não pode ficar inibido em absoluto de participar num concurso. E, portanto, acho que devemos ter isso presente. Ou então não, então assumimos que queremos nacionalizar toda a política cultural e que queremos que o Estado assuma todas as responsabilidades. E, portanto, criamos um regime de inibições e de incompatibilidades que, pura e simplesmente, estamos sempre a afastar os privados da cultura. Há certamente quem acha que isso é um caminho, acho que é legítimo, e concordo em discordar. Agora, o que eu já não concordo em discordar é quando dizemos tudo e o seu contrário nas posições que temos sobre todas as matérias. Isso é já só uma enorme confusão e que só tem como efeito a degradação de todas as instituições e, portanto, para isso não contem com o meu contributo. Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos dar a palavra agora ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Tem a palavra a Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os deputados, cumprimento o Sr. Ministro. Sr. Ministro, Portugal em 2019 recebeu um número recorde de turistas, 23 milhões de pessoas visitaram o nosso país e não apenas pelas nossas lindas paisagens, pela nossa excelente gastronomia, também pela nossa oferta cultural, que hoje representa cerca de 3% do nosso PIB. No ano anterior à pandemia, 2019, as nossas empresas culturais e criativas geraram receitas totais de aproximadamente 7 mil milhões de euros, o que é um excelente sinal. Mas este valor poderia ser ainda maior, no nosso entender, se entre nós tivesse muito menos dependente, se a cultura tivesse muito menos dependente do Estado e houvesse uma estratégia deliberada, planeada de tornar a arte mais próxima das empresas e menos dependente do esforço dos contribuintes portugueses. Esta seria uma colaboração que beneficiaria artistas e empresas, pois, no nosso entender, a cultura tem tudo a ganhar quando se torna menos dependente do poder político. Os empresários não ignoram que a associação à cultura lhes traz ganhos reputacionais, através de mecanismos do mecenato, que devem ser aprofundados com novos incentivos fiscais, a troco do investimento ou patrocínios. Sr. Ministro, a cultura, no nosso entender, tem valor económico e acho que ambos sabemos disso e todos nós aqui sabemos disso. Recentemente, o Sr. Ministro declarou que, passo a citar, quero muito que estejam mais privados na cultura. Saudamos esta sua posição, que vem ao encontro daquilo que a Iniciativa Liberal também defende. Dizer que somos favoráveis à promoção do turismo cultural, estamos conscientes que é uma importante mais-valia e não ignoramos que Portugal tem potencialidades neste domínio. Artistas que estejam dependentes de subsídios, ligados ao poder e divorciados do mercado, têm a tendência para se tornarem funcionários quando passam a dependerem exclusivo do financiamento público. Isto, no nosso entender, é uma negação da verdadeira arte, e defendemos, por isso, um modelo que aposta na criatividade e na independência artística. Defendemos também o aprofundamento e a ampliação do modelo vigente do mecenato cultural. É um modelo que já demonstrou ser limitado e pouco atraente para os financiadores privados, isto porque em Portugal só se faz mecenato por espírito meramente altruísta e não pelas deduções fiscais. Pensamos que este deve ser um panorama a ser alterado. O Estado aqui sim deve ter uma intervenção no sentido de atribuir verdadeiros benefícios de natureza tributária para facilitar não só a ligação dos privados à cultura, mas também para beneficiar os criadores, honorar os contribuintes portugueses e contrariar a visão que está há muito ultrapassada de que o Estado é um financiador quase como absoluto da produção artística. E por isso mesmo gostaria de perguntar: tem havido desinvestimento dos privados na Casa da Música, seja através de mecenato, de donativos ou de patrocínios, e por isso o que é que deve ser feito para atrair mais investimento privado para este equipamento de grande relevância cultural? Afirmou também que é muito importante assumir uma reflexão sobre o modelo de gestão da Casa da Música, assente num triângulo entre Estado, autarquias e privados, perguntar como é que será, quando é que será assumida uma decisão concreta sobre esta matéria.
Perguntar também, e tendo em conta que há um mês, numa entrevista televisiva, o Sr. Ministro afirmou que a responsabilidade cultural deve ser partilhada pelos privados. A IEL tomou boa nota desta sua afirmação e, por isso, como é que pretende levar esta afirmação à prática? Perguntar também se equaciona a possibilidade de haver uma gestão de equipamentos culturais em regime de parcerias público-privadas com as regras de rigor e transparência, obviamente. Perguntar também se admite aprofundar um modelo em Portugal em que doações de entidades privadas ou empresas para a cultura estão associadas a relevantes benefícios fiscais. Faz sentido o Estado financiar grande parte da Casa da Música sem ter praticamente intervenção no seu funcionamento, designando apenas 2 dos seus 7 administradores. E, por último, sei que já se falou do mecenato, já lhe foi perguntado, mas gostava que aprofundasse um bocadinho mais a sua resposta. Como é que pretende que sejam, em concreto, feitas alterações à lei do mecenato? Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz. Tem a palavra também para responder durante 5 minutos o Sr. Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva. O Sr. Ministro tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada começou por atribuir um conjunto de declarações, dizendo que recentemente declarou. É que o recentemente foi mesmo antes da Sra. Deputada entrar na sala. Eu tinha acabado de dizer as mesmas coisas que me atribuiu aqui há algum tempo. Isso mostra a minha fidelidade a esses princípios. Mas também devo dizer que a sua intervenção caiu aqui de paraquedas, porque nós estamos a falar da Casa da Música e o problema que se coloca na Casa da Música não é excesso de dependência. Nós temos de criar condições para que os privados estejam mais na Casa da Música. Portanto, o Estado gostaria imenso que houvesse maior financiamento privado na Casa da Música e a questão da dependência do poder político. Eu também tinha acabado de responder a esse tema, mas não me importo de o fazer de novo, que é o Ministro da Cultura tinha a prerrogativa de nomear 4 diretores artísticos de teatros nacionais. E, portanto, aí estamos a falar, certamente, de uma escolha e de uma dependência, em última análise, uma dependência artística do poder político, e eu decidi que não o faria e, portanto, decorre neste momento um concurso para a nomeação do diretor artístico do Teatro Nacional de São Carlos. Seguir-se-á os 2 teatros de drama, São João e Dona Maria, e depois Companhia Nacional de Ballet. Isto é, à medida que os mandatos dos atuais diretores artísticos forem terminando. Portanto, eu tenho uma posição clara quanto a essa matéria da dependência política das escolhas artísticas. Agora, não podemos ignorar, porque a realidade existe mesmo e é muito poderosa e regressa sempre a galope. É como a natureza e, portanto, se nós queremos ter criação artística plural, diversificada, precisamos ter financiamento público e, aliás, não há nenhum país no mundo, fora dos manuais, portanto, não há nenhum país onde não haja criação artística financiada fortemente pelo Estado. E, portanto, há áreas onde é impossível, mesmo nos países com maior dinâmica de mercado na cultura, é impossível haver oferta cultural não pública. Quanto à questão do envolvimento dos privados, há uma coisa em que também divergimos radicalmente, que é esta ideia, aliás, simplista e simplificadora, de que tudo se resolve com incentivos fiscais. Eu também, aliás, já utilizei essa expressão, da responsabilidade cultural dos privados. Acho que é mesmo importante. E a responsabilidade cultural dos privados deve ser, por um lado, promovida, mas, por outro lado, também assumida. Ora, não me parece que seja através de alterações e de incentivos fiscais que nós promovemos a responsabilidade cultural dos privados. Não é assim. Não são os incentivos fiscais que resolvem todos os problemas das políticas públicas. Era bom e simples se assim fosse, mas infelizmente não é assim que as coisas na realidade funcionam. Quanto ao valor económico da cultura, eu não me tenho cansado de dizer outra coisa. Acho que a cultura tem várias funções, sem querer parecer excessivamente funcionalista. A primeira, naturalmente, e primordial, é o gosto e o prazer, a fruição que cada um individualmente tem
perante a cultura, de acordo com os seus gostos e com os gostos que também eles próprios se transformam. Tem certamente uma função de desenvolvimento do território, desenvolvimento local, desenvolvimento económico, igualmente importante e com grande significado na articulação com a política económica, com a dinâmica do turismo. Acho que isso, aliás, permite a diversificação da oferta turística. Ainda a semana passada o Conselho de Ministros reuniu no Algarve. Eu tive a oportunidade de conhecer várias realidades culturais no Algarve que são decisivas para a diversificação daquilo que é a oferta turística numa região que no passado foi muito dependente do sol e da praia. Portanto, há bons exemplos no país onde a cultura já é um fator de atração e de diversificação do turismo e isso tem correspondido, aliás, a investimentos importantes, como aquele que ocorreu na Fortaleza de Sagres, que é um dos monumentos mais visitados do país e que tem hoje um centro expositivo e interpretativo muito interessante, que recentemente foi inaugurado. E, portanto, tudo isso mostra como há aqui uma responsabilidade cultural no desenvolvimento e no desenvolvimento económico, como há a necessidade de atrairmos os privados para esta responsabilidade, coisa que em Portugal acontece de forma muito tímida, não vejo que seja apenas com incentivos fiscais que isso se consegue. Agora, nós estamos hoje aqui a falar da Casa da Música. Como a Sra. Deputada saberá, neste momento decorre uma reflexão interna de um grupo de reflexão na Casa da Música, em que precisamente um dos temas dessa reflexão é encontrar formas na Casa da Música, portanto não é abstratas, é na Casa da Música, para recuperar aquilo que é uma das marcas identitárias distintivas da Casa da Música, que é esta relação entre os fundadores públicos e os privados e a atração de mecenas e o fundraising de privados. Espero bem que o grupo de reflexão dê alguns contributos relevantes nesta matéria. Muito obrigado, Sr. Ministro. Passamos a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro. Eu gostaria de começar esta audição fazer uma referência, dado que também já foram feitas por diversas vezes nesta audição referências a essa matéria, mas de facto de uma discordância com aquilo que tem sido a posição do Sr. Ministro, porque consideramos que de facto o Estado, o Governo, tem uma responsabilidade na garantia da livre criação e fruição cultural e que não é, ou seja, é o fato de poder haver um reforço de investimento por parte do Estado que permite, e isso nada tem a ver, mas que permite, de facto, ou que permitiria, e hoje não permite porque o financiamento fica muito aquém daquilo que é necessário e longe do objetivo dos 1%, mas a verdade era o que permitiria, de facto, o alargamento, uma maior criação cultural e uma livre criação cultural, como seria necessário. Colocar na lógica, como tem vindo aqui a ser abordado de uma maior participação dos privados, é avançar numa lógica da cultura também com mais uma oportunidade de negócio e de mercantilização que não nos parece que seja esse o caminho e aí sim condiciona efetivamente aquela que é a criação cultural. Esta audição é sobre a Casa da Música, portanto, ainda as questões da Casa da Música gostaríamos também de abordar. Uma primeira questão que gostaríamos de abordar prende-se com as condições de trabalho e com os trabalhadores. O Sr. Ministro já fez também aqui algumas referências, mas permita que me diga que aquilo que foi aprovado e que foi decidido em termos salariais não passam dos ajustes salariais. Inclusivamente, a Administração recusou discutir com os representantes dos trabalhadores esta matéria, cujos aumentos são diferenciados, consoante os patamares remuneratórios, mas também com critérios que não são claros para os trabalhadores e que justificam e que têm justificado, aliás, receios inclusivamente de discricionariedade e dúvidas acerca da correspondência entre o conteúdo, funções e os níveis salariais. E uma primeira questão que lhe coloco é esta, porque se não considera que estas são matérias
que deveriam ser negociadas com os sindicatos e se não valeria a pena, de facto, avançar uma perspectiva de negociação coletiva com os sindicatos relativamente às relações de trabalho, carreiras e níveis salariais. Outra questão ainda sobre esta matéria prende-se com as condições de trabalho, nomeadamente a manutenção de um conjunto de trabalhadores com vínculos laborais precários. A Casa da Música tem 4 agrupamentos residentes, apenas um, a Orquestra Nacional, os seus trabalhadores têm a situação regularizada com contrato de trabalho permanente. Quer o coro, a Orquestra Barroca, o Remix Ensemble, são agrupamentos com trabalhadores que, embora sendo agrupamentos residentes da Casa da Música, portanto estamos a falar de trabalhadores que cumprem ou que desempenham funções permanentes, mas os seus vínculos não correspondem a essas mesmas funções. E a questão que se coloca é porque é que se mantêm estas situações? Isso da parte do Governo há vontade para resolver estas situações e garantir que, efetivamente, a todos estes trabalhadores são assegurados um vínculo efetivo e garantida estabilidade. E é garantida a estabilidade do ponto de vista do seu vínculo laboral. Temos também conhecimento de que há assistentes de sala e técnicos que alguns foram sendo integrados, mas, não obstante isto, a Casa da Música continua a externalizar um conjunto de serviços e se não considera que aquilo que são o conjunto de funções que devem ser asseguradas, se não devem ser efetivamente internalizadas e asseguradas pela própria Casa da Música. Sobre a programação, gostaria... Já vou neste tempo todo. Bom, tenho aqui 2 questões. Uma sobre a programação, sobre o financiamento. Temos, na programação de 2023, foram eliminados concertos do coro e da orquestra e outros projetos da orquestra e do Remix Ensemble. E a questão que se coloca é a que é que se deve a essas reduções, porque é que isto acontece. Ao mesmo tempo, a Casa da Música está cada vez mais permeável à cedência ao aluguer de espaços, a solicitações externas. A questão é se com este aumento de alugueres não se pode, de certa forma, estar aqui a descaracterizar aquela que é a missão e, inclusivamente, a própria oferta e produção cultural própria da Casa da Música. Gostaria também de perceber como é que o Sr. Ministro olha para esta matéria, como é que tem acompanhado e se não considera que aquilo que deve ser priorizado é, de facto, a produção por parte da Casa da Música. Sobre o financiamento, o Sr. Ministro já fez aqui um conjunto de referências. Aquilo que está identificado é, de facto, um subfinanciamento. Identificamos também que o peso dos fundadores privados no Conselho de Fundadores não corresponde aos respectivos compromissos financeiros, mas a questão que eu gostaria de lhe colocar é se não entende ou qual é que é o papel que o Estado, ou como é que entende o papel do Estado neste contexto e se não pondera que, de facto, o aumento de financiamento por parte do Estado para assegurar aquela que é a missão da Casa da Música. Muito obrigado, Sr. Deputado. Paula Santos tem a palavra para responder o Sr. Ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou tentar percorrer aqui os vários temas que trouxe. A primeira sobre até este preâmbulo que fez, mas que eu acho que vale a pena dizer qualquer coisa sobre ele, sobre a responsabilidade do Estado e dos privados. Eu, aliás, há pouco chamei a atenção, é no momento em que o Estado aumenta significativamente aquilo que é a sua presença, desde logo orçamental, na cultura, que tem mais autoridade para apelar a que os privados complementem esse esforço. E, portanto, não é uma diminuição da responsabilidade pública, bem pelo contrário. Eu estou aqui para que o Estado tenha maior responsabilidade. Eu chamo a atenção, o programa orçamental para a cultura cresceu de 22 para 23, 23%. Isto não tem paralelo em mais nenhuma área das políticas públicas. A senhora deputada dirá, bom, é pouco, mas é um crescimento de 23%. Os apoios sustentados mais do que duplicam no ciclo que se iniciou em janeiro por relação ao ciclo anterior. E, portanto, não fora
este maior investimento e este esforço público, eu não teria autoridade para dizer que precisamos do complemento privado. Quando eu falo do papel dos privados, não é para substituir. É um papel complementar, porque, aliás, acompanho a sua preocupação, mas da mesma forma que acompanho a sua preocupação, coloco-lhe limites, no sentido em que nós precisamos do financiamento público para garantir a liberdade artística, mas não teremos liberdade artística só com financiamento público. Isto não é nenhuma contradição, são mesmo coisas complementares. E isso, aliás, é um tema sério. Eu acho que nós não teríamos liberdade artística só com financiamento público. Isso, aliás, seria um mecanismo de limitar, efetivamente, o espaço para a liberdade artística, precisamente pela total dependência do Estado. Mas precisamos de financiamento público para garantir a liberdade artística, sempre com procedimentos concursais. Casa da Música. Só quero reforçar, eu não desvalorizo nada aquilo que dei conta há pouco, que é a lógica que presidiu aos aumentos salariais na Casa da Música. E repara, a Casa da Música tinha o salário mínimo em 22, que era o salário mínimo nacional, e agora tem um salário mínimo de 800 euros. Portanto, acima do salário mínimo nacional. Portanto, eu não desvalorizo isto, como não desvalorizo que todos os salários inferiores a 1.000 euros tenham crescido no mínimo 8%. Ou que os salários entre 1.200 e 2.000 euros tenham subido 5%. E, portanto, isto, aliás, tem impacto financeiro na Casa da Música, como a senhora deputada saberá que, naquilo que tem a ver com a discussão sobre a precariedade na Casa da Música, foram celebrados contratos de trabalho com 21 trabalhadores no quadro daquilo que foram os processos de inspeção originados na ACT. E, portanto, houve 21 trabalhadores que viram os seus contratos transformados em contratos sem termo, e depois houve casos em que as sentenças foram favoráveis à posição da Fundação, mas eu não só tenho particular interesse na Casa da Música, como tenho mostrado disponibilidade para conversar com todas as instâncias da Casa da Música, e recebi, no final do ano passado, a Comissão de Trabalhadores na Casa da Música. Portanto, estou bem ciente daquilo que é a realidade, e por isso é que também há pouco dei conta que todos os sinais que me têm chegado é que, de facto, a nova administradora delegada tem tido um papel relevante na transformação daquilo que é a função da Casa da Música e o seu funcionamento. Quanto às formações, bom, julgo que o Sr. Presidente do Conselho de Administração já teve a oportunidade de responder a essa questão, mas nós não podemos tratar da mesma forma formações que têm uma atividade completamente distinta e que precisam de ser geridas também com níveis de flexibilidade diferentes. Quer dizer, a Casa da Música passou a ter a Orquestra Sinfónica do Porto, que aliás é hoje da Casa da Música. Tem 88 músicos. É aliás uma orquestra sinfónica com uma formação bastante grande, e esses músicos, naturalmente, que têm vínculos, deram o ano passado 45 concertos. O remix, ou a Orquestra Barroca, ou o coro, a atividade não tem nada a ver com a da Orquestra Sinfónica. Quer dizer, o remix deu 8 concertos, a Orquestra Barroca 7, o coro 7, o coro infantil 5. E, portanto, naturalmente que o tipo de relação laboral de músicos que fazem parte do remix ou da Orquestra Barroca não deve ser o mesmo da Orquestra Sinfónica. A senhora deputada tem uma opinião diferente sobre isso, mas eu acho que se nós queremos que as instituições se mantenham sustentáveis, precisamos também ter cuidado na forma como gerimos estas matérias. Quanto à outra questão que me colocou sobre a programação, como deve imaginar, isso é que não. Quer dizer, não peço ao Ministro da Cultura para ter opinião sobre programação, até porque não lhe falta vontade. E, portanto, eu tenho mesmo de resistir todos os dias a ter opinião sobre programação, porque acho que é mesmo um impulso que eu, em particular, sinto necessidade de controlar.
de dar opinião sobre o que é que gosto mais e o que é que gosto menos, e até dizer o que é que eu programava, nem imagina o gosto que eu tinha nisso, mas é precisamente por ter um impulso natural e gosto que eu tenho de me proteger e proteger o sistema, não é só a mim próprio, é mesmo ao sistema e ao público, e etc. E, portanto, não lhe vou responder quanto à programação. Sr. Ministro, muito obrigado. Sra. Deputada Paula Santos, nós podemos ter uma segunda ronda para fazer mais perguntas e até podemos ter a expectativa que um dia o Sr. Ministro da Cultura mais tarde venha a programar um espaço cultural, quem sabe, a Casa da Música. Bem, nós vamos agora dar a palavra novamente ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, agora um pouco menos, não é mais, é menos tempo. A Sra. Deputada Isabel Pires tem 3 minutos para voltar a colocar questões ao Sr. Ministro. Obrigada, Sr. Presidente. 3 questões concretas, ou 4. O Sr. Ministro disse a determinada altura que não se pode inibir os privados, mecenas ou não, de participarem em concursos. Isso é verdade, ou seja, inclusivamente está absolutamente regulado. Os mecenas ou os privados não estão, neste momento, impedidos de concorrer aos concursos. Eles estão, e bem, impedidos de fazer negócios sem concursos com a Casa da Música. E o que estas denúncias vieram trazer a público é uma prática que, alegadamente, não cumpre esta questão. E o Sr. Ministro diz que não quer fazer políticas com denúncias, muito bem, mas eu relembro que há uma lei de denunciantes e houve uma transposição de uma diretiva europeia para o ordenamento português que implica que, por exemplo, entidades públicas criem canais de denúncias. E que, se não estou em erro, isto teria que ter sido feito durante o ano passado. Várias instituições públicas o fizeram. No caso da Casa da Música, que tem, novamente, a grande maioria do financiamento público, não tem este canal de denúncias e, portanto, é importante que estes casos sejam olhados também pelo facto de percebermos se as práticas estão a ser conformes ou não as regras de mais básica transparência e rigor da utilização de dinheiros públicos, porque a grande questão que está aqui em causa é exatamente essa, é que a grande parte do dinheiro que nós estamos aqui a falar é dinheiro público e, portanto, nós neste momento temos um modelo de funcionamento da Casa da Música em que atualmente os privados acabam por ser os que menos pagam, mas os que mandam no funcionamento da Casa da Música. Neste caso, isto tem implicações não só do ponto de vista de utilização, como se está aqui a verificar, do dinheiro que, na verdade, é público, mas também se denota num outro debate que nós temos aqui em cima da mesa, que é sobre o modelo fundacional ou não. Se é o modelo que queremos ou não, e aí nós sabemos que temos divergências sobre a utilização deste modelo, mas parece-nos, e continuamos a dizer o mesmo, que há aqui um risco que se está a verificar cada vez maior de opacidade, de falta de transparência, exatamente por estarmos perante um modelo fundacional que, enfim, tem funcionado como tem atualmente funcionado, e isto depois implica também na parte da programação. Porque implica, nós agora fazemos aqui uma questão, a Casa da Música faz parte ou não da política cultural pública que o Governo tem? É que se faz, porque de facto injeta lá 10 milhões de euros por ano e bem, porque é que não tem uma administração nomeada exatamente com esse perfil e com esse objetivo? Novamente, vamos sempre bater ao mesmo. O Estado, e bem, novamente, do nosso ponto de vista, está aqui a fazer o financiamento de um equipamento extremamente importante para todo o país, mas acaba por deixar totalmente aos privados as decisões que mais interessam neste caso. E, portanto, há aqui um problema de modelo que era também uma das questões que gostávamos de ver aqui mais aprofundadas, porque, de facto, o Sr. Ministro, a determinada altura, diz algumas coisas que nos parecem contraditórias. Por um lado, diz que precisamos de mais privados e que os privados participem mais. Por outro lado, quando está a responder à iniciativa liberal, diz que o financiamento público é muito importante. Com certeza que o financiamento público é muito importante e concordará que da parte do Bloco de Esquerda temos uma visão, obviamente, da importância deste financiamento público, mas não se pode dizer as duas coisas e, no final,
o Estado não tem nada a ver com a forma de funcionamento daquela Fundação e da Casa da Música e imiscui-se de comentar o que quer que seja sobre isso. E já agora, para terminar, Sr. Presidente, sobre a relação com os trabalhadores. Eu creio que é um bocado arriscado dizer que houve uma alteração fundamental na relação com os trabalhadores, Sr. Ministro, porque temos assistentes que continuam a recibos verdes a receber 5 euros por hora, temos saídas que têm sido substituídas por outsourcing, que inclusivamente têm mais custos, continua a não haver um acordo de empresa ou abertura para esse debate e, portanto, esses problemas mantêm-se. Não há aqui uma alteração de fundo, parece-nos a nós, dessa relação. Mas, portanto, gostaríamos, depois teremos uma próxima ronda, mas estas questões sobre o modelo que temos aqui em cima da mesa, o papel do Estado e o papel que o Estado quer vir a ter no futuro, mais ou não, é que interessa perceber para evitar formas menos transparentes de funcionamento. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, tentar também, dentro de 3 minutos, responder para terminarmos a primeira ronda desta audição. Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, para clarificar o que eventualmente não terá ficado claro. As denúncias têm de ser avaliadas por quem de direito. O que eu digo é que me causa estranheza e alguma perplexidade é que órgãos institucionais se entretenham a avaliar denúncias que desconhecem e a fazer considerações sobre elas. Eu levo a sério a possibilidade de denúncias, mas também levo a sério o regular funcionamento das instituições e, portanto, inibo-me de fazer considerações sobre denúncias cuja factualidade eu desconheço, quando há, naturalmente, instâncias para avaliarem essas denúncias e eu acho que devemos preservar esse espaço. Quanto ao futuro, para falar com muita clareza, não há contradição mesmo nenhuma entre o Estado ter responsabilidade acrescida na política cultural, que se materializa, aliás, no esforço orçamental, e isso ser complementado pelos privados. Só há contradição para quem olha para o mundo a preto e branco. E, portanto, ou há o preto, que é só o mercado através de incentivos fiscais, a senhora deputada da Iniciativa Liberal, que já não está, ou o branco, que é o Estado através do Orçamento do Estado. E, portanto, só para quem tem uma visão dicotómica da realidade é que pode achar que há uma contradição em dizer que precisamos de esforço público e precisamos de complemento privado. Não vejo contradição nenhuma nisto e, aliás, o que precisamos é de saber como é que articulamos essa presença numa instituição que nasceu através de uma relação entre os fundadores privados e os fundadores públicos, relação que deve ser protegida e, aliás, há uma coisa que eu posso dizer com garantias. A Casa da Música não vai ser nacionalizada nem vai ser transformada numa direção-geral. Isso seria péssimo para a Casa da Música. E, portanto, não vale a pena criarmos essa expectativa ou gerarmos um contexto de imagem da Casa da Música que se incline para isso. Não, isso não é o que vai acontecer. Tanto não é que o Estado não está ausente. O Estado tem 2 administradores. Portanto, não é, os privados fazem o que querem. Não. Há 2 administradores do Estado na Casa da Música e, portanto, pessoas, aliás, particularmente qualificadas e habilitadas. E, portanto, não é verdade que o Estado esteja ausente. Tanto não está que eu, desde que sou Ministro da Cultura, tenho tido várias reuniões, várias conversas com os responsáveis da Casa da Música e estou empenhado em que a Casa da Música tenha condições de sustentabilidade financeira, de diversificação da sua programação e, portanto, que se estabilize e que tenha um contexto institucional previsível e estável, o que é natural. Todas as instituições precisam, ao longo do tempo, de promover a reflexão. Agora, quem acha que a solução para a Casa da Música é ela deixar de ser uma instituição com as características que tem desde o início, nisso eu não acompanho e não há mesmo contradição nenhuma no que estou a dizer e, portanto, as visões dicotómicas é que são de tal forma simplificadoras e simplistas que qualquer discurso que seja marginalmente mais complexo pode parecer aos olhos de outros contraditório. Muito obrigado, Sr. Ministro. Muito obrigado não só para esta resposta, como para todas as respostas que deu durante esta primeira ronda das audições.
da audição. Nós temos aqui uma regra muito Nações Unidas, portanto, só não há segunda ronda se houver unanimidade, e, portanto, eu quero perguntar aos grupos parlamentares se consideram que está esclarecido o tema desta audição da Casa da Música ou se temos novas perguntas para colocar ao Sr. Ministro. Havendo um grupo parlamentar, isto faz-se a segunda ronda. No âmbito da criação, a imaginação para novas perguntas não tem limite. Portanto, e espero que as respostas também não. Portanto, creio que agora seguimos a ordem que também é exclusiva desta comissão, que é a palavra ao primeiro partido da oposição. Tem a palavra o grupo parlamentar do PSD, a senhora deputada Carla Madureira. Tem agora 2 minutos, peço desculpa, cada grupo parlamentar tem 2 minutos para formar as perguntas, o Sr. Ministro responde no final de forma global. Senhora deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. A terminar esta audição, há aqui 2 notas que não podemos deixar de referenciar. Uma delas prende-se logo com esta questão: se nos estivemos aqui a entreter estas horas sobre a Casa da Música, era fácil não termos feito, bastava que o PS tivesse chumbado o requerimento, aliás, como fez noutras ocasiões, e, portanto, esta matéria veio, de facto... Se esta matéria veio, de facto, de denúncias anónimas, estivemos aqui a debater e não havia a necessidade de ter dito que estivemos aqui, de facto, a Comissão a entreter-se com este assunto, estivemos a falar de assuntos muito importantes que se prendem com a Casa da Música. Relembrar aqui também nesta audição que houve cortes no financiamento da Casa da Música. Nós também temos que lembrar que foram cortes feitos num tempo difícil para o país, em que a Troika teve que cá vir, fruto de uma má gestão do Partido Socialista. Para terminar, Sr. Ministro, gostaríamos de lhe perguntar se tem particular interesse em mais alguma das fundações tuteladas pelo Ministério da Cultura que venha a motivar reflexões e eventuais alterações a essas fundações. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Madureira. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do PS, Sra. Deputada Maria João Castro. Bem, eu apenas, portanto, remato, salientando a importância de termos neste momento uma instituição que criou um grupo para, digamos, refletir sobre a sua própria função, sobre a sua própria missão, no fundo, para que possa ser mais robusta, para que possa estar mais, portanto, preparada para responder aos novos tempos tão exigentes e que possa cumprir aquilo que nós achamos que é um modelo virtuoso, que é o modelo da Fundação da Casa da Música, em que o Estado tem um papel, cumpre a sua obrigação, mas em que os privados também. Nós não fazemos essa dicotomia entre Estado mau, privados bons, portanto, ou vice-versa. É nesta parceria, juntamente com o poder, portanto, autárquico, que está as virtudes deste modelo. E, portanto, é importante que saiamos daqui com uma Casa da Música de todas as músicas e que possa fazer cumprir aquela que é a sua missão quando foi criada em 2006. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra do Grupo Parlamentar do Partido Chega, o Sr. Deputado Jorge Galvez. Obrigado, Sr. Presidente. Só dizer que as respostas do Sr. Ministro às questões levantadas pelo Chega foram tão evasivas que realmente não considero que valha a pena fazer novas perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Partido Comunista, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu só gostaria de reiterar 2 perguntas que há pouco o senhor... Reiterar 2 e um esclarecimento. Relativamente à questão sobre os salários, se não considera, porque não deu essa resposta, que estas questões de carreiras, de salários, não deveria de ser matéria, de facto, de negociação com as organizações representativas dos trabalhadores. Foi recusado nesse processo, por parte da administração, a fazer essa negociação, por isso esta era a questão. Há pouco, quando lhe falei da programação, não lhe estava a perguntar a sua opinião, que obviamente
não era essa a questão. A questão que lhe estava a perguntar era a questão que lhe estava a perguntar era se não considera que o aumento de cedências e de alugueres pode, de certa forma, comprometer a produção própria da Casa da Música. Era neste sentido, não era o seu gosto, esse fica consigo, como o nosso fica com cada um de nós, mas era, de facto, do ponto de vista da programação e da atividade da Casa da Música, não há aqui um comprometimento. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Isabel Pires. Sr. Presidente, Sr. Ministro, rapidamente, são duas questões muito concretas. Se considera o Sr. Ministro, o Ministério, que a Fundação da Casa da Música deve ou não aplicar o regime de incompatibilidades e deve ou não aplicar as regras estritas da contratação pública? Porque, enfim, creio que no final deste debate é importante perceber, afinal, se consideram que, de facto, estas regras devem ser cumpridas por parte da Fundação Casa da Música ou não, e sobre a criação do canal de denúncias, como disse, é obrigatório, e no caso da Fundação Casa da Música já várias outras instituições o fizeram. É verdade que está a ser um processo lento, mas se vai acontecer ou não, e de facto temos aqui, enfim, o Estado tem 2 administradores que aparentemente não informaram o Governo relativamente ao processo que estava a seguir para o Tribunal de Contas, porque também só soube aparentemente quando saíram as notícias e, portanto, gostávamos de facto de perceber como é que continua a considerar que o Estado, tendo 2 administradores, acaba por ter um papel relevante numa administração que, do nosso ponto de vista, não está a ter esse papel relevante, como o Sr. Ministro tem dito aqui várias vezes, quando na prática não é isso que se verifica e, de facto, os privados têm hoje em dia um papel absolutamente preponderante, não tendo o papel preponderante na parte do financiamento, e isso é que nos causa estranheza e temos, de facto, essa divergência. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, participaram nesta segunda ronda 5 grupos parlamentares, o que quer dizer que tem até 10 minutos para responder às questões que lhe foram colocadas e para às declarações políticas também que foram aqui deixadas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Devo dizer que acompanho, em parte, a declaração da Sra. Deputada Carla Madureira, no sentido em que eu acho, de facto, essa é uma reflexão que os deputados é que têm de fazer, o conjunto dos grupos parlamentares, sobre haver chamadas de membros do Governo, sobre denúncias anónimas, que é impossível, acho que ninguém se deve pronunciar, acho sinceramente que ninguém se deve pronunciar, porque as instâncias que se devem pronunciar estão, neste momento, a trabalhar nesse sentido e, portanto, haverá certamente um momento em que todos teremos capacidade de ter opinião sobre estas matérias. Mas, dito isto, é com particular interesse e prazer que venho falar da Casa da Música aqui. E, portanto, se isso foi um pretexto e uma oportunidade para podermos falar da Casa da Música, ótimo. Acho que também houve vantagem e ganhos para que o Presidente do Conselho de Administração tenha cá estado há umas semanas e, portanto, tudo somado, por mim, não há problema. A senhora deputada colocou uma questão que eu já imaginava que me seria colocada quando eu há pouco disse particular interesse. E porquê? Porque é, de facto, uma fundação distinta. Porque é a fundação para a qual o Estado transfere mais dinheiro no perímetro da cultura, 10 milhões de euros, e que tem um modelo de governação onde a determinação política do Estado não é igual àquilo que acontece na Fundação CCB, para falar da outra que recebe verbas significativas. Portanto, é natural que isso leve a um interesse de natureza distinta. Mas eu tenho acompanhado as várias fundações que estão na esfera do Ministério da Cultura com muito interesse e também com muito entusiasmo. Já fui mais do que uma vez à Fundação do COA, ainda há 15 dias estive lá, porque decidimos que nesta nova fase de circulação da coleção de arte contemporânea do Estado, a primeira exposição deveria ser num espaço distante das áreas metropolitanas, numa zona de baixa densidade, então estive há 15 dias e fico particularmente, não se estabelece aqui um nexo de causalidade, mas há uma correlação. Abrimos a exposição da CAS na Fundação do COA e a Fundação do COA, naqueles primeiros dias após a inauguração da exposição da coleção de arte contemporânea do Estado, bateu os recordes de visitantes de sempre. E, portanto, mostra como nós, por um lado, devemos apostar
na diversificação da oferta cultural, devemos levar a arte contemporânea ao território, devemos articular a arte contemporânea com uma fundação que nasce em torno das primeiras manifestações da arte humanas conhecidas e que isso tem retorno e que é um modelo fundacional. Ou, aliás, ainda esta semana vou ter a oportunidade de ter uma reunião com o Presidente da Fundação Museu do Douro, onde, aliás, também já estive, e, portanto, tenho tentado desdobrar-me em atenção às várias fundações, mas esta, convenhamos que tem este aspecto singular. O Sr. Deputado do Chega tem de mudar a reação que tem perante as respostas que lhe dou. Perante tudo, o Chega faz perguntas evasivas, contraditórias, confusas, desconexas. Os membros do Governo tentam responder na medida do possível, tendo em consideração as perguntas. E a seguir dizem que as respostas foram evasivas, independentemente daquilo que se esclarece ou do que se diz, é sempre irrelevante, porque já trazem tudo de tal forma definido que não vale mesmo a pena o esforço. Sra. Deputada Paula Santos, daquilo que sei, a nova administradora delegada tem tido diálogo com as várias instâncias internas, por um lado. E, por outro, quanto à questão que me colocou da programação, portanto, já não quero saber os meus interesses, eu sei, estou a brincar, mas tocou num ponto relevante e que é precisamente a questão do equilíbrio. Nós precisamos de encontrar um equilíbrio entre aquilo que são as receitas próprias geradas pelo aluguer de espaços, porque é também isso que permite depois a uma entidade programar. E convenhamos que esse equilíbrio não pode deixar de ter sido afetado por aquilo que foram os últimos anos, nomeadamente o contexto da pandemia, onde a Casa da Música foi muito afetada naquilo que são as suas receitas, e, portanto, mas sim, acho que é um tema que merece reflexão, esse equilíbrio. Mas o equilíbrio só se altera se houver condições financeiras para o alterar radicalmente. Garanto-lhe que qualquer programador gostaria de, em vez de ter 10 milhões, ter 20 ou 30. E como é que conseguimos esses 30? Essa pergunta não tem resposta fácil, nomeadamente para quem tem efetivamente de gerir e fazer um orçamento realista numa organização como a Casa da Música. Senhora Deputada Isabel Pires, a interpretação que faço é que se aplica o regime da contratação pública e que se deve aplicar. Se aplica, mas isso é a interpretação que a própria Casa da Música também faz. Tanto é assim que tem aplicado. Julgo que, aliás, o Sr. Presidente do Conselho de Administração deu conta do número de procedimentos que a Casa da Música efetuou. Diga? Depois de quê? Quais notícias? Não, já fazia antes. Quer dizer, quais notícias? Notícias têm imensa. Então, acha que aquele volume de contratação era depois das notícias? A Casa da Música já aplica o regime da contratação pública, não é depois das notícias. Quanto ao Estado, eu chamo a atenção, há 6 administradores, depois há a administradora delegada, desses 6, 3 são nomeados pelos públicos, 2 pelo Ministério da Cultura, 1 pela Câmara Municipal do Porto. E, portanto, não sinto nenhum problema nisso, tenho mantido uma relação, como digo, próxima, não apenas com os administradores nomeados pelo Estado, mas com o Sr. Presidente do Conselho de Administração e com o Sr. Presidente do Conselho de Fundadores, que, aliás, é alguém que tem um papel muito importante no contexto da Casa da Música, de articulação entre o público e o privado. Até isso imagino que não seja estranho ao facto de ter sido alguém que teve responsabilidades públicas tão importantes e que tem um espírito de serviço público e também uma consciência da importância de defender o espírito de serviço público, mobilizando também os privados para a responsabilidade do serviço público. Acho que quando eu falo da responsabilidade cultural dos privados é porque há uma responsabilidade pública que também pode ser assumida e deve ser assumida pelos privados. E acho que o professor Valente de Oliveira tem tido um papel fundamental nesta matéria. E, portanto, quanto a isso, acho que não há nada a dizer. Já agora, só há pouco estava a falar, quer dizer, em 2022 houve 277 procedimentos de contratação pública na Casa da Música. Sr. Ministro, muito obrigado.
O Sr. Deputado Jorge Galveiros pede pela condução dos trabalhos. Se faz favor. Tem a palavra, Sr. Deputado. Dizer apenas ao Sr. Ministro que o deputado do Chega coloca as questões que acha que deve colocar, que pelos vistos não são tão descabidas porque foram colocadas pelos outros partidos da oposição e que considero que realmente as respostas continuaram a ser evasivas e, mais uma vez lhe digo, não vale a pena fazê-las por segunda vez porque o senhor não as respondeu de uma forma explícita. Muito obrigado. Fica esse registro. Enfim, eu julgo que todos nós podemos fazer debate sobre as perguntas e as respostas, se foram feitas da melhor forma ou não. Podemos fazer também o debate sobre a música erudita. Aqui também temos música para todos os gostos, não é? Para todos os modos. Bem, eu quero agradecer ao Sr. Ministro por ter vindo à Comissão. É sempre uma alegria para o nosso trabalho poder ter o Sr. Ministro e escrutinar a ação do Governo, que é essa a missão dos senhoras e dos senhores deputados e do Parlamento, e creio, efetivamente, que estas duas audições foram boas audições para todos compreendermos o que é a Casa da Música e o papel da Casa da Música no Porto e no país, e isso, enfim, acho que não estou a diminuir as minhas funções por ter essa conclusão. Foram, efetivamente, duas boas audições. Sr. Ministro, muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, fazíamos aqui um curto pausa de 5 minutos e voltamos já a seguir. Muito obrigado.